Tudo bem, pessoal? Na aula 17, vou explicar para vocês a polarização CC de amplificadores de pequeno sinal, operando usando MOSFET tipo depleção e o tipo intensificação. Então, na teoria de FETs, né, a gente já viu que existem dois tipos de MOSFET, né? MOSFET tipo depleção e MOSFET intensificação. Ambos, né, tem canal N e canal P. Então aqui falando, né, tem MOSFET tipo depleção canal N, tipo depleção canal P, tipo intensificação canal N e tipo intensificação canal P, né? Em princípio, os tipo canal N são os mais utilizados, tá? Assim na literatura, né, a gente vê pouco, né, aplicação do canal P, tá? Até para comprar, né, nas lojas de componentes eletrônicos tem menos quantidade o canal P, tá? Não é tão comum assim. Agora vou falar para vocês que as características do tipo de depleção, né, são similares ao JFET, tá? São similares. A equação de Shockley, né, é a mesma. A única diferença é que o depleção ele comporta correntes de dreno de saturação maiores, né, ao valor, nesse caso, IDSS. Lembrem que no JFET o IDSS, né, era limitado só nesse valor, não podia, o JFET não comporta, né, correntes acima de IDSS. Então, o valor máximo é esse valor. Já no caso tipo de depleção, esses valores podem ficar acima, tá? Esses valores de corrente acima de IDSS, né, acontecem devido a tensões positivas, né, entre porta e fonte, né? O canal N JFET, né, ele opera com tensões negativas, né, certo, entre porta e fonte. Já o tipo de depleção, ele também, né, comumente opera com tensões negativas, né, mas excepcionalmente, né, pode operar com tensões positivas, tá? Excepcionalmente, né? Por que falo excepcionalmente? Porque qualquer variação de corrente, né, positiva permite, né, o crescimento abrupto da corrente de dreno, tá? Isso aí pode ser problemático, né? Porque qualquer transistor, né, é limitado em corrente de dreno e não pode ultrapassar essa corrente de dreno. Então, muito cuidado deve ser tomado, né, na aplicação de tensões entre porta e fonte, tá? Então aqui temos a configuração polarização por divisor de tensão, né? O VDD 18 volts, RD 1,8K, RS 750 ohms, R1 110 MB, R2 18 MB, desculpa, 10 MB, tá? Então, na polarização CC, os capacitores são circuito aberto, né? Circuito aberto. Então, praticamente seria composto, né, por 5 componentes, os 4 resistores mais o MOSFET tipo depleção. Então, no depleção, né, e no intensificação também a corrente de porta igual a zero, né? Essa corrente porta igual a zero para a situação quando trabalha como amplificador de sinal. Já quando trabalha no chaveamento, essas correntes são elevadas, tá? Por que são elevadas? Porque entre as junções, né, porta-fonte, porta-dreno e dreno-fonte, existem capacitâncias intrínsecas, capacitâncias parasitas, que já repeti várias vezes, né? Então, essas capacitâncias precisam ser carregadas e descarregadas, né, em cada
período de chaveamento. Então isso aí leva a esses valores de cosente diferentes do zero, né? Já para o MOSFET, né? Depressão e intensificação, né? Operando como amplificador de sinal, né? Uma vez que esse capacitor descarrega, né? A corrente é zero. Então nós temos que assumir a corrente igual a zero, ok? Então se a corrente é zero, né? De porta, a tensão no terminal de porta vai ser simplesmente dado pelo divisor de tensão, né? Em cima desses dois resistores. Então nesse ponto aqui vai ser igual a 18, né? Vezes R2, né? 10 mega, dividido, né? Pela soma das duas resistências. Nesse caso vai dar 120 mega, né? Então determina-se facilmente a tensão de porta, tá? Uma vez tendo a tensão de porta, né? Temos que formar a equação de laço, né? Entre porta e fonte, tá? Então nós vamos ter uma tensão BG, né? BG. Aqui aparece BGS, né? BGS. E aqui temos a tensão em cima do resistor RS. Então desse laço tem a equação, tá? Essa equação leva a essa reta, né? Essa reta é determinada com a equação do laço entre porta e fonte. Então essa equação é a mesma utilizada para o JFET, tá? Para o JFET, né? Na configuração polarização por divisor de tensão, okay? Aqui temos a curva azul, né? A curva azul é traçada com a equação de Shockley, né? Só que a gente pode aplicar tensões positivas, né? Entre porta e fonte. Tá? A gente pode chegar até uns 2 volts mais ou menos positivo, né? Porque mais que isso, aqui vai, sei lá, triplicar, né? A corrente vai triplicar em relação a esse IDSS. Tá? Aí o ponto de interseção, né, da reta com a curva proporciona IDQ, né, que nesse caso dá 3.1 mA, e BGSQ, que dá menos 0,8 volts, ok? Aqui temos a configuração com autopolarização, né, como no caso do JFET. Quem polariza, né, o MOSFET de pressão é a tensão em cima do resistor RS, né? Essa tensão vai polarizar, né, essa junção, tá? Aqui a corrente é zero, né? Corrente de porta igual a zero, implica que não circula corrente por esse resistor RG. Então, se não circula corrente pelo RG, significa, né, um curto-circuito, tá? Então nós temos simplesmente esse laço, né? Então a tensão BGS vai ser igual a menos ID vezes RS, né? Então com essa equação, né, traça-se essa reta. Então, essa reta traçada com a equação do laço, né, entre porta e fonte. Aí temos a curva, né, de transferência traçada com a equação de Shockley, tá? E aí o ponto de interseção vai proporcionar para nós, né, IDQ e BGSQ, tá? É importante ressaltar, né, nesse MOSFET de pressão, IDSS igual a 8 mA e o VP, né, tensão de pinch off, né, ou tensão de estrangulamento igual a menos 8 volts. Tá? Agora vou explicar um pouquinho o MOSFET tipo intensificação, tá? Já diz, né, que o intensificação é um outro tipo de MOSFET, né? Tem depressão e intensificação, tá? Esse nome de intensificação é proporcionada no livro Boylestad, já nas versões dos livros do autor Cedar Smith.
é chamado de enriquecimento, tá? MOSFET tipo enriquecimento. Então, quando se fala, né, enriquecimento ou intensificação, está se falando do mesmo componente, ok? Então, a equação de Shockley, né, para o tipo de intensificação, está apresentada, tá? ID igual a K, né? K é uma constante, tá? Parênteses, né? BGS, que seria equivalente a um X, né? E ID seria Y, menos BGSTH, tá? Seria o BT, né? Tensão de threshold, tá? Tem livro, né? Às vezes escrito como BT, né? Às vezes escrito desse jeito, BGS parênteses TH, né? É a mesma coisa. BT é a tensão de limiar, tá? A partir dessa tensão, né, a corrente começa a circular pelo canal do MOSFET, né? Tipo intensificação, ok? Então esse termo é elevado ao quadrado. Então é uma parábola, né? Uma equação parabólica, tá? Como que se determina o valor de K, né? O K é encontrado a partir da curva. Essa curva, né, é fornecida pelo fabricante do componente, tá? O fabricante vai dar a curva. Então, a gente mais ou menos adopta, né, a tensão, a corrente nominal, né, do MOSFET, corrente nominal. Para esse nominal, né, vai ter uma tensão, né, porta-fonte, tensão porta-fonte, né? Então a gente pega um ponto intermediário mais ou menos, né? Um ponto intermediário, né? Entre essas correntes, né? Aqui seria nominal e aqui seria o valor zero, né? Mais ou menos um ponto intermediário. Aí para esse ponto intermediário, né? A gente observa aí na escala, né? Qual é a tensão do BGS-ON, né? E qual é a corrente do ID-ON, tá? Então, tendo esses valores, né, a gente determina o K, tá? Essa equação vem da equação de Shockley, tá? Isso organizado, né? Então, aqui temos ID-ON dividido, né? BGS-ON menos BGS-TH, né? Threshold ao quadrado. Então, determina o valor de K. Esse K varia um pouco, né? Não é constante ao longo da curva. Então depende em que região da curva a gente pega, né? Certo? Então em toda a curva, né? Ela varia o valor de K, tá? Mas assim para projeto, né? Determina-se um ponto intermediário, né? Ponto intermediário. E através desse ponto intermediário determina-se o valor de K, tá? Eu vou fazer exemplo, né, de projeto, vou projetar circuito baseado em MOSFET, né, tipo intensificação. Então eu vou explicar, né, a determinação novamente, tá? Então não fiquem preocupados em relação a isso, ok? Basta acompanhar a explicação que eu vou fazer. Essa explicação devo fazer na aula 18, ok? Aqui temos a aplicação, né, de alguns circuitos amplificadores usando o MOSFET, né, tipo intensificação. Essa seria polarização com realimentação, né? Polarização com realimentação, tá? Aqui entre dreno, né, e a porta é ligado a resistor EDG, daí vem desalimentação, certo? Então, na polarização CC, né, capacitores em circuito aberto, né? Então fica esse circuito aqui no lado, né? Esse aqui é o circuito de polarização CC, tá? A corrente de porta, né, é igual a zero. Então significa que se a
corrente de porta é igual a zero, né? A queda de tensão no RG é igual a zero, tá? Então nós teremos o circuito mostrado nessa transparência, né? Então aqui o circuito equivalente, aí devemos montar, né? A fazer a análise do laço porta-fonte, tá? Nesse circuito, então, a tensão no terminal de dreno é igual à tensão de porta, né? Ou seja, BGS ou BDS, né? Tensão dreno-fonte é igual a BGS, ok? A gente sabe que a tensão dreno-fonte, né? É igual a VDD, né? VDD menos IDRD. Essa equação, diria, corresponde ao laço, né? Dreno-fonte, tá? Laço dreno-fonte. Então, substituindo, né, esse BDS igual a BGS, né, nós temos, né, que BGS vai ser igual a VDD menos IDRD, tá? Então, essa equação é uma equação de uma reta, né, de uma reta, ok? Então, substituindo esse BGS na equação de Shockley, né, essa equação quadrática da curva característica, né, ou desculpa, de transferência, na verdade é chamado, né, curva da característica de transferência, né, para não estar falando tão longo, né, fala-se curva de transferência, né, e curva característica de saída, né, fala-se curvas de saída. As curvas de saída são aquelas ID em função da tensão dreno-fonte, tá? E a curva de transferência, né, é traçada, né, ID em função da tensão porta-fonte, tá? Então, aqui, né, vai dar uma equação de segundo grau, né? Então, deve ser solucionado, né, essa equação de segundo grau, que vai dar duas raízes, né? Com certeza uma das raízes, né, deve ser descartada, tá? Então, a análise gráfica, né, é mostrada nessa transparência. Aquela equação BGS igual a VDD menos IDRD, né, corresponde a essa reta, tá? Para ID igual a zero, né, a tensão BGS igual a VDD, que é esse ponto aqui, e temos a situação para BGS igual a zero, né, BGS igual a zero, então ID vai ser igual a VDD dividido, né, por RD, que dá esse ponto. Então, com os dois pontos traça-se a reta, né, e essa curva corresponde à equação de Shockley, né, essa equação, tá? Então, o ponto de interseção, né, das duas funções proporciona, né, o IDQ e o BGSQ, tá? Aqui temos um exemplo usando valores, né? VDD 12 volts, né? RD 2K, RG 10 mega, né? Um circuito amplificador, tá? No boiler stage, nesses exemplos, né? Sempre o autor proporciona o valor de ID-on e BGS-on, tá? ID-on, BGS-on. Então, é fácil determinar o K. Vou mostrar para vocês aqui, né? Se nós temos conhecido, né, ID-on e BGS-on, facilmente a gente determina o valor de K, né, aquela constante K, ok? Então, traçando, né, a curva de transferência e a reta, né, determina-se o IDQ e o BGSQ, tá? Aqui acho que uma repetição ou o slide foi locado erradamente, né? Colocado erradamente, certo? Era para estar anteriormente, né?
tá? Mas é a mesma explicação que já fiz para o JFET, né? A tensão nesse terminal de porta, né? É igual a VDDE vezes R2, né? R2 relacionado pela soma, né? Das resistências, tá? Então, aplicando Kirchhoff nesse laço, né? Nós temos então aqui a tensão BG, né? Mais BG menos BGS, né? Estou seguindo o sentido aqui da seta, menos BRS, né? Aí BRS a gente sabe que é igual a ID vezes RS, né? Certo? Então BGS dá igual a VG, né? Menos ID RS. A curva da reta, né? A curva da reta. Tá? Aqui nós temos então a equação de choque, né? Equação de transferência. Então esse BGS, né, substituído nessa variável, né, BGS, e vai dar numa equação, né, de segunda ordem, né, ou de segundo grau, tá? Então deve ser solucionado essa equação de segundo grau, ou utilizar o método gráfico, né, certo? Então, pelo jeito, acho que essa transparência está em lugar errado, era para estar um pouco mais antes, mas tudo bem. Aqui temos um exemplo, né, com valores, certo? VDD 40 volts, R1 22 MB, R2 18 MB, RD 3K, RS 0,82K. Tá? O componente, né, o MOSFET é tipo intensificação é 2N4351, acho que dá para ver o catálogo dele. O BGSTH, né, o autor indica que aqui 5 volts. ID ON, né, igual a 3 mA e BGS ON 10 volts, né? Então com essas duas grandezas determina-se o valor de K, né? Na verdade com os três, né? A gente vai precisar dos três parâmetros aqui para determinar a constante K, né? O que aparece na equação de Shockley, ok? Eu vou falar um pouquinho dos circuitos combinados, tá? No capítulo de polarização CC, né, com FET, aparecem circuitos, né, usando FETs e transistores bipolares. Okay? Não é complicado, só precisamos descobrir, né, se vamos começar analisando nesse circuito o JFET ou começar analisando o TBJ, né? Tá? Então, essa decisão vem da prática, né? A gente tem que solucionar circuitos, né? Então, e descobrir como devemos começar, né? A análise, tá? Nesse circuito específico, né? A análise começa com o TBJ, tá? O TBJ. Então, nós devemos utilizar aquela consideração da análise aproximada, né? Da configuração por divisor de tensão, o TBJ, tá? Que era, né? Beta vezes RE, beta vezes RE maior ou igual a 10 vezes R2, né? R2, tá? Então, é uma consideração, né, feita. Tá? Então, se cumpre essa igualdade, né, essa desigualdade, nós podemos aplicar divisor de tensão. Tá? Então, basta aplicar divisor de tensão para conhecer a tensão de base. Né? A gente conhece a tensão de base, né, que vai ser igual a 16 volts, né, vezes R2, né, dividido pela soma, né, de R1 mais R2, tá? Tendo a tensão de base, né, tensão de base, a tensão base emissora é 0,7, né, 0,7. Então, nós vamos conhecer a tensão em cima do RE, tá? RE. Tendo a tensão RE e tendo a resistência, a gente conhece a corrente de emissor, né? Essa corrente de emissor é igual a corrente de dreno, tá?
Então, a partir desse conhecimento, né, a gente desenrola facilmente, né, e determina facilmente a tensão no terminal coletor, terminal de dreno, ok? Um outro circuito, né, combinado, esse circuito, nessa configuração, onde nós temos agora o TBJ, né, para cima e JFET para baixo, né? Nesse circuito, né, é aconselhado começar analisando o JFET, tá? O JFET. Então temos que montar a equação, né, entre porta e fonte, tá? Porta e fonte. Essa configuração é aquela configuração com autopolarização, né? Quem polariza essa junção é a tensão, que é a tensão no RS, né? Então a tensão porta-fonte, né? Porta-fonte vai ser igual a menos ID vezes RS, né? Que dá uma reta, né? Onde um dos pontos da reta está na origem, tá? Da relação, né? Corrente de coletor em função tensão porta-fonte, tá? E a outra, bem, a curva, né? A curva da equação de Shockley, né? A curva de transferência. E através da interseção, né, de ambas as funções determina-se o IDQ e o BGSQ, né? Tá? Então, conhecendo o IDQ, que vai chegar a ser igual, né, a corrente de coletor, certo? IDQ é igual a corrente de coletor. Então, daí começamos a desenrolar, né? Tá? Então, facilmente a gente determina os parâmetros solicitados aqui, né? Ok? Bom, a aula 17, né, vai ser até essa parte da polarização dos MOSFETs de depleção e intensificação. Aula 18, vou fazer uma aula um pouquinho mais estendida com exemplo de projeto, tá? Então, na aula 18 vou fazer uma explicação, né, como se projeta, né, um circuito. Vou ensinar a traçar, né, as curvas características do MOSFET, né, e o JFET, tá? O MOSFET que nós utilizamos, tipo intensificação, no laboratório, sempre foi aquele 2N7000, tá? 2N7000. É um MOSFET de 60 volts, né? 200 mA, tá? Como mostra aqui na transparência, né? E de 200 mA, né? Aqui a potência, né? Porque a gente tem que traçar aquela curva, né, de potência constante, né, que é 350 miliwatts, ok? A tensão de threshold deve estar, acredito, na próxima transparência. Temos que procurar aqui, aqui a tensão de threshold, né, do componente, por exemplo, sempre o fabricante indica, né, um mínimo e um máximo, né, não diz um valor fixo, tá? Então aqui indica o mínimo, né, 0,8 e o máximo, né, 3 volts. Esse, ok? Aqui embaixo aparece o valor da transcondutância. A gente vai utilizar na análise de pequeno sinal. Aqui as capacitâncias intrínsecas, né? Várias vezes falei, né, que aparecem capacitâncias intrínsecas, né, entre porta-fonte, porta-dreno, dreno-fonte, né? Então, aqui temos a capacitância de entrada, tá? A capacitância de entrada é formada, né, pelo paralelo entre a capacitância porta-fonte e porta-dreno, tá? E temos a capacitância de saída, né, 25 picofarads. Componentes pequenos têm capacitâncias pequenas, né? Agora MOSFETs de correntes mais razoáveis, né, tipo 100 amperes, 200, já tem capacitâncias maiores, ok? O que mais temos aqui do componente?
aqui seria as curvas, né, características desse MOSFET intensificação 2N7000. Tá? Aqui temos corrente de dreno, né, no eixo vertical, e na horizontal temos a tensão dreno-fonte. Tá? Dreno-fonte. E aqui cada curva corresponde a uma tensão porta-fonte, né? Porta-fonte, aqui começa. Então, a tensão de threshold, né? Deve ser em torno de 2 ampere, 2 volts mais ou menos, né? Temos curva para 3, 4, aqui foi traçado até 10 volts, né? Porta-fonte 10 volts. Okay? E daí vou ensinar a traçar as curvas utilizando o ORCAD, né? Usando o ORCAD, a gente vai caracterizar esse componente, tá? Então essa vai ser a aula 18, tá? Então agradeço pela atenção, espero que vocês façam esforço, né? Estudando sempre primeiro a teoria, né? Estudando o livro Boylestad. Depois podem migrar para um pouquinho para ver, né, a nomenclatura, a terminologia utilizada no Cedar-Smith, né? É bom sempre ler duas fontes, né? Varia um pouquinho, como diz, né? MOSFET tipo intensificação, que é indicado no Boylestad, né? É indicado de MOSFET tipo enriquecimento no Cedar-Smith, tá? É a mesma coisa. Ok? Então é isso, pessoal.